Olá meninas, muito conteúdo bom aqui no nosso curso de PLPs, não é mesmo? Hoje, seguindo a terceira aula aqui do nosso curso, nós vamos falar sobre o casamento infantil e a exploração sexual contra as mulheres. Quem vai trazer esse tema pra gente é a advogada doutora Cláudia Patrícia Luna e a aula vai ser incrível. Deixe seus comentários e as suas curtidas aqui. Um beijo pra vocês! Olá, meu nome é Cláudia Patrícia Luna e eu sou advogada, atuante na defesa dos direitos e garantias de defesa das mulheres há 27 anos e sou pesquisadora na área de gênero e violências e tenho a imensa honra e alegria de poder partilhar um pouco dos saberes que tenho com esse projeto magnífico que é o Promotoras Legais Populares. Eu quero saudar e parabenizar a querida Sandra Nogueira e a nossa querida primeira-dama, Larissa, por essa iniciativa tão importante que faz com que, ao levar conhecimento qualificado ao grande número de mulheres, possa também retirá-las ou prevenir que elas possam acessar maiores contextos de violência. E hoje eu trago a vocês um tema que é um tema muito complexo e, ao mesmo tempo, que por vezes passa por uma grande invisibilidade entre nós, que é o casamento infantil. O casamento infantil, que é conhecido como o grande cúmplice da sociedade, uma vez que o seu silêncio faz com que essa invisibilidade possa torná-lo quase que oculto, de forma que a gente nem comente sobre o tema. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que casamento infantil ele é definido como a união em que ao menos um dos cônjuges é menor de idade. E eu queria trabalhar um pouco com esse nome, essa terminologia, essa nomenclatura, que quando a gente fala sobre casamento infantil, a primeira ideia que nos vem à mente é aquela noivinha, aquela menina, aquela criança, menina, na maioria das vezes, vestida de noiva, não é, fantasiada de noivinha, com um homem adulto muito mais velho do que ela, obviamente. Então, esse imaginário do casamento infantil faz com que, por vezes, o próprio nome que contextualiza essa violência, ele seja algo que parece que está longe de nós. Mas quando nós falamos em uniões prematuras ou uniões entre crianças e adolescentes, não é? Em que crianças e adolescentes, em especial meninas, estão envolvidas, isso fica um pouco mais próximo da nossa realidade. Então, prosseguindo aqui, tanto meninos como meninas, eles são impactados por essa prática. Apesar de ser muito significativo o número de meninas que vivem em união estável ou que vivem relacionamentos formais ou informais, ou até casamento, não é casamento não pode ser, porque a nossa lei não permite casamento entre crianças, meninas e adolescentes com pessoas adultas. Né? Então, a gente trata um pouco dessa questão quando se pensa no nome casamento infantil, para que se dê ideia da dimensão e do alcance dessa violência. Então, o casamento entre crianças ou entre uma criança e um adulto acontece em praticamente todo o mundo. Não é, na verdade, algo que começou agora ou é algo que nos cause estranheza, porque acontece a todo tempo. Não só
fora do Brasil como dentro do Brasil, em especial nas nossas cidades, nos nossos bairros, nas nossas periferias. Nós temos leis aqui no nosso país que proíbem esse tipo de prática, ou seja, o casamento, entre aspas, infantil, mas trazem frequentemente exceções a essa proibição. Uma dessas exceções, por exemplo, é a emancipação de uma menina de 16 anos para que ela possa se casar. A emancipação é um ato da lei civil que torna a pessoa que é de 16 anos, menor ainda, né, capaz para os atos da vida civil. Dentre esses atos, inclusive, o fato de que ela pode se casar. Tá? Então, aqui eu trago para vocês alguns dados sobre essa prática, que é uma prática que impacta sobremaneira, em especial, meninas e adolescentes. Tá? Então, o Brasil é o quarto país no mundo onde essa prática das uniões prematuras ou do casamento infantil mais acontece. E aí eu quero que a gente possa fazer uma reflexão ao trazer esses dados. Quantas meninas se casam no mundo? Nós temos uma a cada 2 segundos, 23 por minuto e 12 milhões por ano. Dessa forma, se não acontecerem mudanças nos números, em 2050 serão 1 bilhão e 200 milhões de meninas casadas no mundo. Esses dados são da Girls Not Brides, ou seja, da entidade americana chamada Girls Not Brides, que significa meninas não são noivas ou não casam, tá? Então, nós temos aqui alguns dados mundiais. E aí, a gente precisa refletir um pouco sobre o que perdem as meninas com o casamento infantil. Porque as pessoas pensam, às vezes elas são muito novinhas, em lugar de ficarem aí exercendo a sua sexualidade muito cedo, é melhor que estejam casadas, porque elas casadas podem estar protegidas. Só que não. O casamento infantil, ele nega às meninas e às adolescentes o direito à saúde, porque meninas casadas são pressionadas a engravidarem, trazendo risco para a saúde delas. Por quê? A gente precisa entender que as meninas ou as adolescentes, quando elas estão sob o poder, né, nesse casamento, entre aspas, junto a homens adultos, esses homens tendem a controlar a vida dessas meninas, controlar os seus corpos, controlar as suas vontades. Por isso que esse número acaba se tornando tão alto. Por quê? Eles querem as novinhas, porque elas são mais fáceis de serem controladas. E isso é algo que a gente precisa refletir, pois não é algo normal, não é algo natural. Enfim, é algo que precisa ser olhado, ser percebido e existirem políticas públicas que atendam e interditem essa situação que gera inúmeros impactos para as vidas de meninas e adolescentes. E aí, quando a gente pensa nos direitos que são negados às meninas e às adolescentes com o casamento infantil, não é? Nós já falamos do direito à saúde, a gente pensa no direito à integridade. Por quê? Porque as meninas casadas, elas têm mais chances de serem vítimas de violência física, sexual e psicológica durante as suas vidas. E aí, quando a gente fala de violência física, sexual e psicológica, a gente precisa também lembrar da violência doméstica e intrafamiliar. Isso mesmo, aquela violência que tem como marcador legal a Lei Maria da Penha. Isso significa dizer que as meninas e as adolescentes que se casam muito cedo ou que se encontram em uniões estáveis, uniões informais e prematuras, desde muito cedo, elas são expostas a essa gama de violências, né? Violência física, muitas delas sofrem agressões físicas, muitas delas são vítimas dos chamados estupros maritais, são forçadas a relações sexuais sem
que haja o consentimento, sem que haja a sua vontade, e psicológica, uma vez que o homem adulto, não é, o cônjuge, o companheiro, o marido, entre aspas, dessa menina ou dessa adolescente, ele funciona como o dono dela. Ele se acha o dono porque ele quer controlar a vida, quer controlar o corpo, quer controlar a mente, quer controlar os passos dessa menina. E isso faz com que a integridade dessa menina seja impactada. E outro direito que é negado às meninas quando vivem nessa situação do casamento infantil é o direito de escolha. Porque meninas casadas, muitas vezes, elas não escolhem com quem casar. Além de os maridos, entre aspas, raramente se importarem com as vontades delas. O que prevalece é a vontade deles, e não a vontade dessas meninas. E também outro direito que é extremamente negado a essas meninas é o direito à educação, porque depois que elas se casam, normalmente elas abandonam a escola. Então, vejam, há altos índices de evasão escolar quando a gente pensa em meninas que entram nessas chamadas uniões prematuras. Por quê? A primeira coisa, né, pensando ali no direito à saúde, a primeira coisa que esse homem adulto vai fazer com essa menina é negar a ela o direito à educação ou fazer com que ela tenha direito à escolha. E o que ele faz para controlar essa menina, para deixá-la ocupada? Ele vai engravidar essa menina. E quando ela engravida, ela não se sente à vontade, ela não quer, ou, na maioria das vezes, ele proíbe que essa menina volte para a escola. E, por vezes, a própria escola também, ela, por conta de inúmeros preconceitos, porque aquela menina ela fica estigmatizada como um péssimo exemplo às outras que estão na escola, por vezes há uma negação, não explícita, mas uma negação velada. Ninguém fala, a escola não diz que não, mas também não facilita, não cria mecanismos para que aquela menina possa voltar à escola estando grávida. Então, é uma situação extremamente séria, né? E os dados são realmente muito alarmantes, como nós já vimos aqui. Então, depois que nós falamos um pouco sobre o que as meninas perdem em termos de direitos, quando falamos sobre esse tema, o casamento infantil, vamos de novo falar um pouco mais aprofundadamente sobre os dados sobre o casamento infantil no mundo. Tá? Alguns países, como a Nicarágua e a República Dominicana, registra o percentual de 41% de mulheres que se casaram antes dos 18 anos. O Brasil e o México figuram entre os países com maior número absoluto de mulheres que se casaram antes dos 15 anos de idade. Então, esses dados da América Latina contrastam com a ideia de que o casamento infantil é algo associado a outras culturas ou a outras religiões. Por quê? Quando a gente olha esses dados no mundo e olha o Brasil ali, né, como ponta de lança, com esse dado realmente aterrorizante, demonstrando que há meninas, mulheres que se casam antes dos 15 anos de idade, cai um pouco aquela questão que povoa um pouco a nossa imaginação quando a gente pensa que, ai não, isso acontece lá na Índia, acontece naqueles países muçulmanos, ou então naquelas tribos africanas. Não, acontece aqui no Brasil, não é? Então, esses dados, quando a gente observa a América Latina, acabam contrastando com a ideia de que o casamento infantil é algo associado a outras culturas ou a outras religiões. Minha gente, isso acontece conosco aqui, na América Latina, no Brasil, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro. Não é algo distante da nossa realidade, é algo muito próximo. Por isso que é importantíssimo para nós que somos promotoras legais conhecermos essa expressão de uma das formas de violência contra mulheres e, sobretudo, meninas. E aí, a gente tem aqui novamente os dados sobre casamento infantil, né? Onde
Uma em cada 3 meninas de países não desenvolvidos se casam antes dos 18 anos. Todo ano no mundo, 12 milhões de meninas se casam antes de completar 18 anos. Uma em cada 9 meninas de países não desenvolvidos se casam antes dos 15. E o Brasil é o quarto país do mundo em números absolutos de casamento infantil. Isso é extremamente preocupante. Por quê? Se a gente olhar esses dados, o que a gente começa a observar? Que quanto maiores os índices de pobreza e de não desenvolvimento, de subdesenvolvimento de um país ou de uma região, maior será o número de meninas e de adolescentes que estarão sujeitas, expostas ao casamento infantil. Dessa forma, quando a gente conversa sobre esses dados, a gente precisa entender por que o casamento infantil é um perigo, uma vez que a vulnerabilidade social, e eu digo vulnerabilidade social e econômica, é uma das causas principais do casamento infantil. Como eu dizia antes, quanto menos desenvolvida, quanto maior a pobreza, maior risco de vulnerabilidade social e, consequentemente, mais exposta meninas e adolescentes estarão a essas uniões prematuras, ou seja, ao casamento infantil. Em todas as regiões do globo, no caso no mundo, constatou-se que o número de crianças que se casam é maior quanto menor for a renda da família. Olha a relação entre pobreza, desigualdade social e casamento infantil, uniões prematuras. Ou seja, assim, a pobreza é uma das causas do casamento infantil, mas, de igual modo, é uma das suas consequências também. E aí eu quero trazer para vocês um registro que eu observava muito na cidade do Rio de Janeiro, nos anos 80, 90, onde aconteciam altos índices de evasão escolar, ou seja, crianças saíam da escola, paravam de estudar na 4ª série, no 4º ano do ensino fundamental 1, e muitas meninas. Por quê? Os índices de pobreza em determinadas regiões do Rio de Janeiro era tamanho que as meninas, por vezes, para fugir daquele contexto de violência que existia nas suas casas, de violência, de extrema pobreza, entendia que a única forma delas escaparem daquele contexto de vulnerabilidade era através de uma união com um outro menino de uma outra família, um outro homem adulto, para que pudesse retirá-la daquele contexto de pobreza. E, infelizmente, ainda há no Brasil a cultura, em alguns estados, em algumas regiões extremamente vulneráveis do nosso Brasil, em que é melhor a menina, do que passar fome, ser entregue ao homem adulto. E isso gera toda essa gama de violências que nós já observamos aqui. E o que isso significa dizer, de acordo com a obra de Luísa Sartori Costa, que é O Casamento Infantil? Ela diz que o casamento infantil, né, é uma infância roubada por graves violações dos direitos humanos das crianças e adolescentes. Então, aqui a gente recomenda essa obra dessa autora, que é a Luísa Sartori Costa, que faz essa abordagem sobre o casamento infantil, entendendo que, além de todas as perdas e de todos os impactos que o casamento infantil traz à vida das crianças e de adolescentes, porque rouba a sua infância, os seus sonhos, também é considerado e deve ser considerado, além de uma grande e grave violência a meninas e mulheres, como uma das graves violações aos direitos humanos de crianças, sobretudo de meninas e adolescentes.
Então, o que, que a gente precisa ver? E eu penso que essa gravura ela é muito significativa e chocante. Por quê? Porque as uniões prematuras elas interditam e impedem o desenvolvimento pleno e todas as perspectivas de meninas e adolescentes. O que, que acontece? Você tem um corpinho que ainda está se desenvolvendo, você tem um processo de desenvolvimento emocional, de saúde psicológica, que ainda está em curso, que não se desenvolveu plenamente. E aí, essa união prematura, ela chega como uma forma de impedir, de interditar o desenvolvimento pleno daquela menina, daquela adolescente que teria um futuro ao longo da vida e é interrompido, é interditado por aquela união prematura, por aquele chamado casamento infantil. Então, quanto isso traz danos às vidas de meninas, de adolescentes, aqui não excluindo os meninos também dessa prática, mas o quanto as meninas ainda são os alvos potenciais e preferenciais desse tipo de grave violência e, sobretudo, de graves violações aos seus direitos humanos. E aí, a gente também precisa, considerando outros fatores que agravaram a realidade das uniões prematuras e que impactam as vidas das meninas e adolescentes, que são a pandemia da Covid-19. Vejam quantas crianças e adolescentes cujos responsáveis faleceram em virtude da Covid-19, ou tiveram esses mesmos responsáveis graves danos à sua saúde mental e emocional, a ponto de abandonarem as suas crianças e adolescentes sem uma proteção. E essas meninas acabaram sem um adulto como responsável e acabaram sendo cooptadas e até mesmo entregues a esses homens adultos, a essas pessoas adultas que começaram a explorá-las também. Então, é muito importante que a gente também entenda o quanto a pandemia da Covid-19, além de representar uma grave crise sanitária, ou seja, uma grave crise de saúde pública mundial, também trouxe e contribuiu para essa grave situação de vulnerabilidade para crianças e adolescentes, né? Em especial meninas que se viram desprotegidas, né? Em situação de grave pobreza e, portanto, mais expostas a essa prática de união prematura. Outra questão são os desastres climáticos, tsunamis, desmoronamentos, terremotos, maremotos, enfim, esses desastres climáticos também causam impactos à vida de meninas e mulheres. Não de mulheres, 30% das crises, dos desastres climáticos, grande 30% das mulheres impactadas por perda de direitos em casos de desastres climáticos, 30% dessas pessoas são meninas e mulheres. E esses desastres climáticos também fazem com que haja uma migração forçada, ou seja, por conta desses desastres climáticos, as pessoas ficam sem casa, sem as suas moradias, sem as suas histórias, sem as suas raízes, perdem as suas famílias e, consequentemente, se encontram numa esfera de desproteção. E isso faz também com que esses impactos a meninas e adolescentes haja um aumento nos casos de uniões prematuras. Outra questão é a insegurança alimentar, ou seja, a fome.
o acesso a uma alimentação adequada, a falta de alimentos, ou seja, contextos de miserabilidade e de falta de acesso a direitos básicos, como alimentação, né, causando a chamada insegurança alimentar, de igual modo, favorece as chamadas uniões prematuras ou o casamento infantil. Muitas meninas acabam sendo trocadas ou por suas famílias que se encontram em condições de insegurança alimentar, de fome, por alimentos, em troca de alimentos, para que possam saciar a sua fome, eles entregam as suas filhas a adultos. E aí, mais uma vez, esse ciclo dos casamentos infantis, das uniões prematuras, ele não cessa. Outras questões são as crises políticas e as guerras também, não é? Nós observamos aqui que essas crises políticas que geram guerras, guerrilhas entre países diferentes vão motivar esse aumento e esse impacto nas meninas e adolescentes e gerar e aumentar o número de uniões prematuras. Né? Nós observamos, salvo engano, num país africano em que o Boko Haram sequestrou meninas que estavam no colégio, meninas adolescentes que se encontravam no colégio por conta da crise política. E essas meninas nunca mais foram vistas, e nós sabemos, e o governo também sabe, que essas meninas são utilizadas, infelizmente, como armas de guerra, são exploradas sexualmente. Então, por trás das uniões prematuras, nós também precisamos enxergar uma outra face da violência, que é a exploração sexual de meninas e de adolescentes. E aqui eu trago para vocês aquela imagem que povoa o nosso imaginário, né? Aquela foto que povoa o nosso imaginário quando a gente pensa em casamento infantil. A criancinha, né? A menininha vestida de noiva e um homem adulto. E aqui eu também preciso fazer uma outra análise para vocês sobre trazendo aqui a dimensão de raça e gênero para a centralidade dessa discussão. O quanto meninas e adolescentes negras, por conta do próprio racismo e machismo estruturais no nosso país, em outros países também existentes e outras culturas, mas falando aqui do nosso país, ele torna as vidas de meninas e adolescentes negras muito mais expostas a essa que é considerada uma das graves formas de violência e também uma das graves violações aos direitos humanos de meninas e adolescentes, que é o casamento infantil ou as uniões prematuras. O quanto meninas e adolescentes negras estão mais expostas, porque 56% da população brasileira é considerada negra, de acordo com dados do IBGE, e, relembrando, nós tivemos um contexto histórico no Brasil, em que o Brasil, apesar de existir há 523 anos, 524, nós vamos completar agora, dia 22 de abril, tivemos e vivemos no Brasil um contexto de 388 anos de escravidão de pessoas negras que foram traficadas de diferentes localidades do continente africano, que é composto por 54 países, com dialetos e com culturas diferentes. Então, essas pessoas que tinham as suas vidas, suas histórias, seus contextos, eram reis, rainhas, empresários, empresárias, juízes, juízas. Antes da escravidão, de sua escravização, tinha uma história, uma identidade, através do tráfico de pessoas para fins de exploração de suas vidas, foram retiradas de diferentes localidades do continente africano e trazidas aqui no Brasil para que, ao serem exploradas, pudessem
fazer com que o Brasil pudesse se desenvolver, mas à custa de tanto sofrimento, de tantas mortes. E é importante a gente lembrar aqui que nós tivemos um marco constitucional, que foi a Constituição Imperial de 1824, que gerou um verdadeiro apartheid para as pessoas negras no Brasil, muito antes do apartheid na África do Sul de Nelson Mandela, uma vez que essa Constituição mencionava expressamente que pessoas negras e leprosas não teriam direito aos chamados direitos humanos fundamentais. E que direitos humanos fundamentais eram esses? Eram direito à saúde, direito humano à moradia, ou a aquisição de propriedade e direito humano à educação. Quando você nega a pessoas negras e leprosas por força de uma Constituição, que é a lei maior de um país, na realidade, na época era de um império, né? O Brasil era império naquela época, o direito a terem direitos básicos, você está relegando ou está colocando essa pessoa na situação de não cidadã, de que você não a está considerando-a como pessoa humana. Então, pessoas negras eram consideradas como coisas, até porque eram escravizadas, portanto, não tinham direito aos chamados direitos humanos. Direitos humanos, no caso, de acordo com essa Constituição, que foram violados, direitos humanos à saúde, à educação e à moradia. Então, quando nós observamos um legado de 135 anos depois do fim da escravidão, que aconteceu em 1888, no dia 13 de maio, quando nós observamos hoje um Brasil em que a maioria das meninas, quando nós pensamos que o Brasil é o quarto país no mundo em casamento infantil, quando nós olhamos quem são as meninas e adolescentes vítimas ou que se encontram em contexto de uniões prematuras, que a grande maioria são meninas e adolescentes negras, a gente entende o grande dano que o racismo, na sua dimensão jurídica, através desse marco constitucional de 1824, ou seja, a Constituição Imperial de 1824, trouxe como um dos graves danos às vidas de mulheres e meninas, de mulheres, sobretudo de adolescentes e meninas negras no nosso país, quando, ao se pensar em casamento infantil, ao analisar essa prática, essa expressão terrível de violência que impacta meninas e adolescentes, o quanto meninas e adolescentes negras são as mais vulneráveis. Então, esse é um dos grandes legados da escravização no Brasil e também que coloca o Brasil nesse patamar de ser o quarto país no mundo que mais quase que o campeão, tem esse número significativo no mundo, de ser o quarto país no mundo onde há essa prática do casamento infantil. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês, para que vocês falem nas rodas de conversa das suas igrejas, dos terreiros, nas rodas de conversa junto às suas amigas, reuniões, outras reuniões de família, nas rodas de conversa da sua escola, da UBS em que vocês se encontram, onde quer que vocês estejam, que vocês possam divulgar esse material. Nós temos aqui um vídeo da ONU sobre casamento infantil, um documentário sobre casamento infantil no Brasil, e o outro, a história do casamento prematuro de Mariamo. Então, são 3 materiais muito importantes para que a gente possa falar sobre esse tema que está tão perto de nós. Então, quando a gente vir, muitas vezes, aquela adolescente grávida, aquela menina que, por vezes, as igrejas, não fazendo aqui qualquer crítica à religião de ninguém, mas existem denominações religiosas que, por sua doutrina, incentivam o casamento infantil, incentivam as uniões prematuras, e existem meninas casando muito cedo, antes dos 18 anos, se casando, sendo emancipadas, uma vez que o casamento infantil também, da perspectiva religiosa, funciona como um instrumento de controle dos corpos daquela
criança, daquela adolescente, não é? Porque não há que se falar, o nosso Código Civil brasileiro proíbe o casamento antes dos 18 anos, mas existe o suprimento judicial, ou seja, autorização para que, quando o pai não concorda ou a mãe não concordam, há um pedido judicial para tanto. Então, mesmo com o aumento da idade núbil, não é, da idade para o casamento no nosso Código Civil, ainda existem algumas brechas que ainda tornam possível, infelizmente, essa prática formal do casamento entre menores de 18 anos. Lembrando que o Brasil, nós temos uniões prematuras, não apenas os casamentos formais, mas as chamadas uniões prematuras estáveis com meninas de menos de 15 anos. Quando eu penso na vida da minha sogra, uma mulher que nos anos 60, 50, se casou aos 13 anos de idade. E o seu marido, na verdade, o meu sogro, tinha 23 anos e ela teve 18 filhos. Então, vejam, nós não podemos negar a realidade do casamento infantil, das uniões prematuras e o quanto, infelizmente, ela ainda está tão próxima de nós. Então, eu quero deixar para vocês essa mensagem para que vocês, enquanto promotoras legais populares, tenham esse compromisso intransigente, esse compromisso contínuo de lutar por toda e qualquer violação. Bom, então, quando nós falamos em casamento infantil, é imprescindível que a gente também traga para essa discussão a questão racial para a centralidade, a fim de que a gente possa dialogar com a questão de gênero também e verificar o quanto as meninas e adolescentes negras são decisivamente as mais afetadas quando se pensa em números dos impactos do casamento infantil sobre meninas e adolescentes na perspectiva racial. Então, nós já conversamos aqui sobre os motivos pelos quais nós temos um impacto maior sobre meninas e adolescentes negras. Dessa forma, os contextos de pobreza, de falta de acesso ou acesso minoritário ou deficitário a políticas públicas, contextos como desastres climáticos, pandemia da Covid-19, crises políticas, guerras, questões como insegurança alimentar, sempre vão trazer para esses contextos impactos maiores a meninas e adolescentes negras em relação a não negras. Então, o quanto esse tema é importantíssimo também porque, quando nós olhamos as uniões prematuras de outra perspectiva, é importante nós traçarmos ou termos essa dimensão mais crítica de entender o quanto essas uniões prematuras também colocam meninas e adolescentes num contexto de exploração sexual, não é? Muitas vezes, exploração sexual comercial, ou seja, para fins de lucro, não é? O quanto, por vezes, esses adultos que seriam supostos maridos acabam por se tornar os cafetões ou aqueles que vão explorar sexualmente essas adolescentes, essas meninas, e vão auferir, ou seja, vão ter lucro com a exploração desses jovens corpos. E aí, da dimensão cultural, nós não podemos deixar aqui de considerar que nós temos, inclusive nas músicas, não é? A cultura da novinha, não é? O funk da novinha, a questão da novinha na nossa sociedade, não é? Obras literárias ou de televisão, como a presença de Anitta ou Anitta, né? Que falavam sempre do fetiche do homem adulto tendo um relacionamento ou deixando
o seu casamento como a mulher mais velha para ficar com a ninfeta, com a, a novinha, não é? Com a Anitta, aquela novela da Globo, aquele seriado da Globo, né? E ao mesmo tempo um livro nos anos 80 que nos trouxe essa dimensão das uniões prematuras ou da exploração sexual de meninas e mulheres, que foi Cristiane F., 12 anos, drogada e prostituída. Quer dizer, essa obra ela inaugura a visibilização sobre o tema da exploração sexual de meninas e adolescentes, não é? Conta a história de Cristiane F., uma menina de 12 anos que é exposta a toda a série de explorações, não é, de drogadição com 12 anos, era aquele corpo que era considerado o corpo da novinha, pelo qual o homem adulto se apaixona e resolve aprisionar, controlar, explorar e degradar aquele corpo a seu bel prazer. Então, o quanto falar sobre o tema é importante, e aqui voltando sobre esse detalhe da naturalização, da exploração dos corpos negros de meninas e adolescentes negras, não é? E existe uma pesquisa do Centro de Desenvolvimento que estuda fenômenos de desigualdade e pobreza da Universidade Georgetown, nos Estados Unidos, que realizou uma pesquisa sobre a percepção da sociedade americana sobre as meninas negras de 6 anos de idade. Qual foi a percepção da sociedade americana? A percepção da sociedade americana em relação às meninas negras foi a de entender que meninas negras de 6 anos de idade já eram hipersexualizadas, ou seja, a hipersexualização do corpo negro, olhar o corpo negro desde a mais tenra idade, desde que ela é uma menina, como se fosse um objeto sexual, como se houvesse um fetiche, é algo que perpassa em muito pela construção do imaginário da nossa sociedade. Então, conhecendo e reconhecendo todos esses aspectos das uniões prematuras, chamadas de casamento infantil, é o momento de nós, enquanto promotoras legais populares, assumirmos esse sério compromisso de retirar da invisibilidade essa prática que torna o Brasil um dos países campeões no mundo, que ocupa o ranking, a posição no 4º lugar no mundo de ser o país onde há um número assustador de casamento infantil, de uniões prematuras. E o nosso compromisso, assim, intervindo, incidindo nas políticas públicas, sejam elas na área de educação, de saúde, assistência social, judiciária, enfim, em todas, é o de mostrar, de falar sobre o tema cada vez mais e de fazer incidência nos conselhos tutelares, nos conselhos de cidadania, de crianças e adolescentes, de mulheres, enfim. Por quê? O casamento infantil, ao interditar a vida de meninas e adolescentes, vai impactar o futuro de mulheres no Brasil e no mundo. Então, vamos pensar que futuro nós desejamos e queremos para meninas e mulheres no Brasil, considerando que nós ocupamos o 4º lugar no mundo na prática do casamento infantil. Então, muito obrigada e desejo que as promotoras legais populares de Suzano, de todo o Brasil e do mundo, assumam um compromisso efetivo pela prevenção, pela erradicação de todas as formas de violência contra mulheres e meninas no Brasil e no mundo. Muito obrigada pela oportunidade. Doutora, por Sim. favor.
Tem algum link que a gente deve informar para as alunas? É aquele que está no slide mesmo? Aqueles que estão lá no slide, né? Então, eu gostaria que elas compartilhassem esse material, como eu já havia dito antes, né? Ou compartilhassem o material que está ali no YouTube para que pudessem facilitar as discussões.